E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, dessa vez não para um react, mas para fazer um vídeo diferente aqui da proposta do canal, para falar desse caso aí do Monark, que na semana passada aí inundou a internet, ficou todo mundo aí muito alvoroçado, comentando a respeito. Pensei em fazer um vídeo na semana passada, mas decidi deixar a poeira baixar um pouquinho, para a gente poder comentar de forma mais racional, não se deixar levar muito pela emoção. Na semana passada o Monark reconheceu o direito de existir um partido de ser reconhecido legalmente. Isso causou uma polêmica enorme na internet, e não só na internet, mas fora da internet, todo mundo comentando, falando, enfim. E por conta disso, ele sofreu aí um cancelamento, e não apenas isso, mas também foi demitido lá do podcast dele, do Flow Podcast, que ele ajudou a começar tudo isso, enfim, mas por conta do que ele disse, perdeu diversos patrocinadores, enfim, trouxe muitos problemas ao programa e para ele mesmo. Então, o Igor achou por bem, juntamente com ele, né, acabar a parceria, comprar a parte dele. E aí essa história chega aqui até nós, e eu não quero aqui de forma alguma condenar o cara, atirar pedra, mas tirar uma reflexão disso tudo, um aprendizado sobre essa situação. Então ele defendeu aí a existência de um partido de forma legal. Depois ele veio a público, se desculpou, disse que não era bem aquilo que queria dizer, que ele não defende o e que só falou aquilo porque ele estava muito bêbado. Na verdade, ele estava defendendo o direito de qualquer um ser idiota. Mas isso não pegou muito bem e aconteceu tudo o que você já sabe a respeito. Agora, o que é que nós podemos aprender a partir daí? Qual é a lição disso tudo? Veja bem, eu concordo com ele quando ele diz que a pessoa tem o direito de ser idiota. Eu acho que qualquer um tem o direito de ser idiota, desde que essa idiotice ela não venha prejudicar outras pessoas, não venha machucar outras pessoas. Quando eu sou idiota, mas essa idiotice ela não atinge ninguém é prejudicado, então tudo bem, eu tô sendo idiota, mas isso é só pra mim mesmo, enfim. Mas quando ela começa a ferir outras pessoas, essa idiotice ela não pode existir. E é uma idiotice que não pode existir. Quem conhece um pouco de história sabe o mal que fez a humanidade, e que especificamente os judeus, que foram 6 milhões de judeus que foram mortos a partir daí. Então não dá para defender a existência de um partido. Isso é incabível, é uma idiotice que tem que ser barrada. E a fala dele, por mais que ele não defenda o nazismo, mas traz uma ideia de algo que matou e outras pessoas, caso viesse a ser legalizado, porque só existe uma espécie de nazismo. E essa é a espécie que existe, a espécie que todos nós conhecemos, que já cometeu atrocidades aí no passado, enfim. Então não foi uma coisa legal de se defender e de se conversar a respeito. O Monark, em diversas vezes, ele sempre enfatizava que o podcast dele era uma espécie de botequim, no qual as pessoas iam e conversavam bem à vontade, sem muita pretensão, podendo falar qualquer coisa, porque ela é um papo de botequim. Eu até entendo essa questão do papo de botequim, um lugar bem descontraído. A questão é que ali já não era mais um papo de botequim. Podia ser lá no início, quando eles começaram, né? Lá o canal, o podcast, enfim, que era algo muito pequeno, então tinha essa informalidade, sem tanta responsabilidade naquilo que estava sendo dito. Mas o negócio cresceu, se tornou uma referência em podcast, enfim, várias pessoas, vários famosos fazendo questão de participar ali devido à vitrine que o podcast dele acaba proporcionando, você ficar ali uma quantidade de tempo falando de suas ideias, do que você faz, enfim, e um monte de gente assistindo. Então é uma vitrine muito boa. Então, no momento que cresceu, já deixou de ser um papo de botequim. Eles passaram a ter peso, responsabilidade naquilo que eles estavam falando. Todos nós temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala. Eu tenho aqui um número de inscritos, 49k, que não é tão grande assim, principalmente comparado a outros canais. Mas por mais que não seja tão grande assim, eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu estou falando para vocês. Eu não posso sair dizendo qualquer coisa e essa qualquer coisa de repente ser algo negativo, prejudicial, porque de certa forma eu sou um influenciador. E isso pode levar as pessoas a fazerem coisas erradas a partir daquilo que eu digo. Por mais que eu não leve tão a sério em mim, por mais que não, eu tô dizendo isso, mas é da boca para fora, a questão é aquele que me escuta. Aquele que me escuta, ele não pode estar recebendo como uma coisa da boca para fora, mas sim como uma influência séria, uma influência que realmente é real, e começar a fazer atrocidade a partir das bobagens que eu estou dizendo daqui. Então, você não pode tratar, dependendo do contexto que você se encontra, como um papo de botequim, mas levar isso muito a sério. O que é que eu aprendo disso tudo? Qual é a lição que podemos tirar disso tudo?
O Monark chegou a dizer que fez tudo isso, que falou todas essas coisas, porque ele estava muito bêbado. E aí é uma coisa que tem que se pensar, porque o canal cresceu, se tornou a maior referência de podcast aqui para nós, aqui no Brasil, e uma vez que a coisa cresceu tanto, existe um certo profissionalismo da nossa parte quando se vai atuar, quando se vai trabalhar. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se eu vou trabalhar bêbado e eu tenho uma responsabilidade tão grande como essa, o resultado não será muito interessante. Eu tenho que entender que eu preciso de sobriedade para poder exercer certas funções e que se eu não tiver essa sobriedade eu vou fazer bobagem. E essa bobagem custou muito caro para ele, porque ele perdeu assim, uma excelente fonte de lucro, porque eles ganhavam muito bem ali, enfim. E não apenas isso, eu acredito que algo que era muito satisfatório para ele não era só o lucro, mas o fato de estar fazendo uma coisa que ele gosta muito, que é conversar com o povo, bater papo e recebendo para isso. E acabou perdendo isso. Não sabemos como é que vai ser a vida do cara daqui para frente, se ele vai voltar em um outro canal, o que é que vai ser feito. Mas é fato que ele vai passar um tempo aí afastado, até para ver se melhora a imagem dele, mas sempre vai ter alguém lá na frente que vai apontar pro cara por conta daquilo que ele fez. Então, é muito importante a gente refletir na nossa responsabilidade. Todos vocês que estão me ouvindo agora, em um certo grau, em um certo nível, você tem responsabilidade. E quando você vai exercer a sua responsabilidade, você precisa exercer de uma forma sóbria, ou seja, não vá fazer as coisas estando bêbado. E com isso eu não estou falando especificamente do bêbado embriagado, aquele que bebeu, ingeriu bebida alcoólica. Não é disso. O que eu estou falando é que se você vai exercer uma função, você tem responsabilidade, faça isso da melhor forma, de forma zelosa. O embriagado aqui, o bêbado, no sentido de fazer relaxadamente e não fazer à altura do que a situação exige de você. Então, se você tem responsabilidade, não vai fazer de qualquer jeito, porque você vai ter prejuízo. Olha o que aconteceu com o cara. E eu não estou aqui de novo para tirar pedra em ninguém. Eu até quero acreditar no que ele disse, quando ele disse que não é apoia. Eu acredito, eu acho que ele foi infeliz na colocação e que já veio a público, pediu perdão. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam, eu digo infelizmente porque seria bom dar essa credibilidade, mas eu não estou dizendo de forma alguma que ele não tenha que pagar por aquilo que ele fez, tanto que já está pagando. O que eu não concordo é que eu e você venhamos colocar ódio no nosso coração a ponto do cara aí estar pedindo desculpa e eu dizendo que não quero perdoar, porque enfim, ele tem que pagar por isso mesmo, ele tem que pagar. Mas eu nunca posso ficar feliz com esse tipo de coisa. Eu tenho que lembrar que hoje é ele que está nessa situação. Amanhã pode ser eu, porque eu posso também cometer uma bobagem, falar bobagem, praticar uma bobagem e isso pesar contra a minha vida. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você que está me escutando. E o que é que eu preciso disso tudo? Da misericórdia, do amor das pessoas. Eu sei que ele já se envolveu em outras situações, enfim, tal, e essa foi, digamos assim, a mais séria, foi a gota d'água, enfim. Mas, ainda assim, eu não posso apedrejar ninguém. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante. Aquele que está de pé, cuida para não cair. Eu posso cair, então eu tenho que atentar. É Tiago quem vai dizer pra gente que aquele que age sem misericórdia também não vai receber misericórdia. Ou seja, se eu sou muito duro com as pessoas a ponto de não dar uma chance para elas, a ponto de olhar e dizer é isso e pronto e não tem perdão para você, é a forma como eu serei tratado em outras situações lá na frente. O que eu quero dizer com isso é que ele tem que pagar sim, e ele já está pagando. Só esse cancelamento que ele está recebendo, foi demitido do canal dele lá do podcast, e toda essa situação, eu imagino que agora, nesse momento que ele está lá vivendo a vida dele, isso está pesando muito, ele está sofrendo muito, então ele está pagando, e talvez em outras coisas mais em torno disso que eu não sei. Agora, o que não pode é que eu abrigue no meu coração ódio por ele, que eu olhe para ele e desejo o pior na existência dele. O que eu tenho que desejar é que ele melhore, é que ele venha defender, porque não foi só esse caso que foi polêmico, teve outras coisas que ele falou que acabou pesando em outros momentos aí, então que ele venha rever os seus conceitos e se torne, aprenda, tenha maturidade daqui para frente para aprender com isso e entender que aquilo que eu falo tem um peso na existência. Então, a lição disso tudo que eu tiro para minha vida e que espero que você pense também é que existe uma responsabilidade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente diz. Eu não posso simplesmente tratar as coisas com banalidade. Que é papo de botequim. Não, cara, isso tem um peso. Se você não cuidar, você poderá ser grandemente prejudicado por aquilo que você faz. Se você tem uma responsabilidade, não exerça de forma embriagada. Ou seja, faz com zelo, não faz relaxadamente, porque você vai fazer bobagem e vai se prejudicar. Então, eu queria trazer essa reflexão em meio a isso tudo e sinto muito por tudo que está acontecendo com o cara. Espero que ele se recupere, espero que ele venha se levantar em meio a tudo isso e volte mais na frente, mas com outra mentalidade, uma outra forma de ver.
é algo que não deve de forma alguma ser cultivado em nenhum momento da história. Isso já foi cultivado no passado, fez muito mal e não existe uma forma de não tenha ódio e que não prejudique vidas. Então a gente jamais pode defender esse tipo de coisa. Você tem o direito de ser idiota, eu também tenho o direito de ser. Mas se essa idiotice ferir alguém, ela não pode mais existir. Ela tem que ser acabada, assim como não pode existir. Então, galera, espero que você tenha aí refletido juntamente comigo em meio a tudo isso. Tenha suas responsabilidades, faça isso de forma correta. Veja a grandiosidade da sua responsabilidade, que é influenciar pessoas, que é cuidar de vidas. Então, não se permita de forma alguma fazer isso de forma relaxada, porque quem fez isso foi o caso do Monark, tá aí pagando um preço enorme. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!